Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, Leandro de Jesus com vocês. E hoje eu vou falar sobre um pequeno assunto dentro do direito do consumidor. Como se forma a relação de consumo? Direito do consumidor, Lei 8.078/90. Como se forma a relação de consumo? É tão simples se formar a relação de consumo? Basta que uma pessoa compre e que do outro lado haja um vendedor para que se forme a relação de consumo? Então vamos tirar agora essas dúvidas. Como se forma a relação de consumo dentro do direito do consumidor? Gente, é importante se colocar em mente dois critérios para a formação da relação de consumo. Dois critérios. O critério objetivo e o critério subjetivo. Gravem aí, critério objetivo e critério subjetivo. São dois critérios indispensáveis para que se forme a relação de consumo. Critério objetivo e critério subjetivo. Mas vamos falar sobre o critério subjetivo, primeiramente. Critério subjetivo. O critério subjetivo refere-se às pessoas que fazem parte dessa relação de consumo. Critério subjetivo refere-se às pessoas que fazem parte dessa relação de consumo. E quem são essas pessoas? Essas pessoas estão descritas lá no artigo 2º e 3º da Lei 8.078/90. Quem são essas pessoas? Eu estou aqui com o meu slide acompanhando, vocês não podem ver aí, mas aqui tem a Lei 8.078/90. O artigo 2º e o artigo 3º trata especificamente das pessoas que fazem parte dessa relação de consumo, o critério subjetivo, como nós estamos falando. Então, dentro do critério subjetivo, nós temos de um lado o fornecedor, que é aquela pessoa física ou jurídica que fornece produtos e serviços dentro dessa relação de consumo. É aquele que fornece o produto ou serviço com habitualidade e com finalidade lucrativa dentro do mercado. Então, critério subjetivo, quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é o fornecedor, que fornece o produto ou serviço com habitualidade e com finalidade lucrativa. Do outro lado, ainda no critério subjetivo, temos a outra pessoa. Quem é a outra pessoa? A outra pessoa é o consumidor, que pode ser também pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza este produto ou serviço como destinatário final, certo? Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Mas o que é destinatário final? Destinatário final é aquele que se configura como consumidor, por quê? Porque ele adquire aquele produto para uso próprio, ou seja, ele não recoloca na cadeia produtiva, ele não compra aquele produto para revender com finalidade lucrativa, ele compra como destinatário final, ou seja, não vai recolocar na cadeia de consumo, não vai recolocar no mercado para revender com finalidade lucrativa, ele compra como destinatário fim. Tudo bem? Então, desta forma se caracteriza o consumidor, adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, subjetivamente falando, nós temos que ter essas duas pessoas: fornecedor, pessoa física ou jurídica que fornece o produto ou serviço com habitualidade e finalidade lucrativa dentro do mercado de consumo, e do outro lado, o consumidor, que é justamente quem consome esse produto ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Tudo bem? Mas, Leandro, ainda falta o critério objetivo, porque nós falamos agora do critério subjetivo, fornecedor e consumidor, né, que forma essa relação, mas há o critério ainda objetivo. E qual é o critério objetivo? O critério objetivo é justamente o produto ou serviço. Aquele produto ou serviço, aquele bem que é colocado no mercado de consumo, seja um produto, seja o serviço, esse é o objeto, né? Este é o critério objetivo da relação. Então, esses critérios, o objetivo e o subjetivo, não podem faltar na relação de consumo. Somente há relação de consumo quando existe o fornecedor, tem que haver o fornecedor, que está no critério subjetivo, tem que haver o consumidor como destinatário final, também critério subjetivo, e tem que ter o produto ou serviço, que é o critério objetivo. Indispensavelmente tem que haver esses dois critérios, as duas pessoas e o objeto. Somente assim se caracteriza a relação de consumo. Tudo bem? Ficou claro? A
Agora vamos a um exemplo. Digamos aí que a sua vizinha ou seu vizinho esteja vendendo uma bicicleta usada, né? Falta espaço dentro do quarto do filho e aí resolveram se desfazer dessa bicicleta. E você é um vizinho que está querendo emagrecer, está querendo perder um peso e resolveu comprar essa bicicleta da sua vizinha. Tudo bem? Comprou a bicicleta da sua vizinha, você é ali o comprador, a sua vizinha é a vendedora e nós temos o objeto, a bicicleta. Existe aí relação de consumo? Não, não existe relação de consumo porque foi dito logo no início que para que exista relação de consumo, o fornecedor ele tem que fornecer aquele bem com habitualidade, com finalidade lucrativa no mercado de consumo. E a sua vizinha, ela não vende bicicletas com habitualidade. Ela não trabalha com venda de bicicletas com habitualidade, com finalidade lucrativa, enfim. Ela tinha apenas uma bicicleta que por uma questão de espaço dentro do seu ambiente, do ambiente da sua casa, ela resolveu se desfazer daquela bicicleta. Então, nesta relação jurídica aí de compra e venda deste objeto, que é a bicicleta, não existe relação de consumo, porque falta dentro do critério subjetivo, falta o fornecedor, de acordo com a Lei 8.078 de 90, em seu artigo 3º. Porque o fornecedor é aquele que fornece com habitualidade, finalidade lucrativa, um produto ou serviço dentro do mercado. Neste caso, a sua vizinha que vendeu essa bicicleta foi uma coisa esporádica, ela não tem essa finalidade de trabalhar com venda de bicicletas de uma maneira habitual, com finalidade lucrativa. Então não há relação de consumo neste caso. Agora vamos mudar um pouco o exemplo para que a gente consiga memorizar e entender melhor este assunto. Digamos que você resolva comprar uma bicicleta, né, uma bicicleta nova, e aí você entre numa loja especializada, acesse lá o site e entre numa loja virtual especializada em venda de bicicleta. E aí você vai lá e compra a sua bicicleta através de uma loja online. Você recebe sua bicicleta, tudo direitinho. Dentro dessa relação de consumo, dentro dessa relação aí, em que você acessa uma loja especializada, compra uma bicicleta, recebe aquela bicicleta do fornecedor, existe uma relação de consumo? Aí sim, existe uma relação de consumo, por quê? Você é um consumidor destinatário final, o objeto é a bicicleta e do outro lado nós temos um fornecedor que fornece habitualmente bicicletas com finalidade lucrativa. Aí sim nós temos a relação de consumo configurada. Então, para finalizar, minha gente, para que haja relação de consumo, grave aí, anote aí direitinho. 2 critérios, critério subjetivo, critério objetivo. No critério subjetivo, nós temos critério fornecedor, é aquele que fornece habitualmente produto ou serviço, coloca no mercado de consumo produto ou serviço, pode ser pessoa jurídica ou física. E do outro lado da relação de consumo, no critério subjetivo, nós temos o consumidor, que é pessoa jurídica ou física também, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o critério objetivo é o quê? É o próprio objeto. Pode ser um produto ou pode ser um serviço. Então, havendo todos esses critérios, todas essas características, tem sim relação de consumo. Espero ter sido claro. Até a próxima. Um grande abraço de Leandro de Jesus para vocês e tchau, tchau.